Viagem, dar de cara com São Paulo, com os desafios de São Paulo. Nosso primeiro destino de hoje é a Baixada Santista, onde o verde das matas e o azul do mar, como eu já disse mais cedo, contrastam com o cinza das indústrias. Parte dessas indústrias está no polo petroquímico de Cubatão, que ajudou inclusive a desenvolver a região, mas trouxe também sérias consequências para a natureza e para a saúde da população. Rodrigo Nardelli, tá contigo, meu xará, parceiro de Jornal na Baixada. E aí, xará, tudo bem? Obrigado, um prazer poder falar com você de novo ao vivo aqui no Bom Dia São Paulo. Primeiro eu quero fazer o seguinte, quero convidar você e todo mundo que está acompanhando o nosso Bom Dia São Paulo para imaginar que está saindo ali de São Paulo, ou pela Avenida dos Bandeirantes, ou pela Abraão de Moraes, pegar Imigrantes e vir descendo a serra, ou pela Imigrantes ou pela Anchieta. Quem fizer o caminho pela Anchieta, no finalzinho do trecho de serra já vai dar de cara em Cubatão. Quem desce pela Imigrantes, o pessoal que está acostumado a descer de carro normalmente, vai ter que esperar passar pelo último túnel. Passou pelo último túnel, começa a olhar ali para o lado esquerdo, você vai ver o polo industrial de Cubatão, o polo petroquímico. Esse polo petroquímico de Cubatão, Rodrigo, ele começou a ser montado no início do século passado, em 1912, 1915, pouco antes até da Primeira Guerra Mundial. Com o tempo, várias indústrias foram se aproximando ali, principalmente por causa do Porto de Santos também, que acabou influenciando. Logisticamente era um local importante para montar a industrialização, e essa industrialização foi crescendo. Aumentou tanto que no início dos anos 80, quando não se tinha tanta preocupação ambiental, Cubatão, infelizmente, acabou recebendo o título da ONU de cidade mais poluída do mundo. O apelido de Cubatão foi Vale da Morte. Diante desse cenário lamentável, onde crianças nasciam com má formação, um cenário muito triste, medidas para a recuperação de Cubatão começaram a ser feitas, com a colocação de filtros em chaminés de indústrias. Outras medidas foram adotadas para o replantio de muitas mudas, porque essa poluição provocava chuva ácida, matava peixes dos rios, enfim. Cubatão ficou uma cidade acinzentada. O verde da Mata Atlântica, que a gente consegue ver hoje, na década de 80, estava cinza, não existia em alguns lugares a vegetação. Era um cenário muito triste, muito lamentável de se ver, não tinha vida, era uma cidade que realmente era o Vale da Morte. No início dos anos 90, inclusive na Eco 92, foi citado como um exemplo de recuperação ambiental, e a cidade foi continuando, conseguindo retomar. Só que até hoje a gente ainda tem alguns problemas de poluição. Claro, não se compara com o que aconteceu no passado, mas nos dias de hoje a gente ainda sente os reflexos de ter um polo industrial na cidade. Um exemplo disso foi na primeira semana de julho. Nós estávamos aí com 2 ou 3 semanas sem nenhuma chuva aqui na Baixada Santista, e por causa disso a qualidade do ar em Cubatão, medida pela CETESB, indicava um nível ruim. Tinha SO2, dióxido de enxofre. Isso é fator que provoca chuva ácida, é um gás que provoca chuva ácida, e é um gás também que dificulta a respiração das pessoas. Então, nesse dia 6 de julho, por exemplo, teve uma equipe nossa da TV Tribuna que chegou a fazer reportagem sobre a qualidade do ar aqui na cidade, o tempo seco, e encontrou muitas pessoas com problemas respiratórios nas unidades de saúde. Então, quando o clima fica seco, ou seja, não chove, esses particulados de gases tóxicos, eles acabam ficando na atmosfera, e isso é um problema. Portanto, ainda existe a necessidade de melhorar, de diminuir, a emissão de gases poluentes. Além disso, a cidade ela acabou perdendo em torno de 15 mil empregos por conta de diversos fatores econômicos, foi reduzindo a indústria. Esses empregos são empregos diretos da área industrial de Cubatão. E pessoas que trabalhavam nessas áreas acabaram ficando desempregadas ou acabaram virando microempreendedores individuais, enfim, foram buscar outras formas de renda, mas é uma renda diferente da renda que a indústria acaba proporcionando para essas pessoas. E isso interfere também em problemas habitacionais, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Bom Dia São Paulo.
Mas voltando para a questão de Cubatão, dos desafios para o meio ambiente, a cidade ela precisa ainda reduzir mais a emissão de gases do efeito estufa, porque isso provoca o aquecimento global e isso também acaba interferindo no volume de chuvas. Podemos ter chuvas mais intensas, ou seja, um volume de chuva muito mais carregado e em pontos isolados, ou seja, despeja um volume muito grande de chuva num determinado lugar, enquanto em outros acaba não chovendo. E a nossa equipe preparou uma reportagem para falar um pouco mais da cidade de Cubatão e os desafios da indústria com o meio ambiente. Descer a serra pela rodovia dos imigrantes é garantia de um belo cenário e também de um grande contraste entre o verde e o cinza. A Baixada Santista abriga um polo industrial que, no passado, fez o nome Cubatão ser associado a tragédias. No final da década de 70, Cubatão passou a ser conhecida como Vale da Morte. As condições de vida são ruins. Os barracos são de madeira, construídos sobre o mangue. Logo depois da explosão de uma tubulação de gasolina da Petrobras, um grande incêndio consumiu centenas de barracos. Oh, meu Deus, por que aconteceu isso, meu pai? O incêndio na Vila São José é a primeira tragédia, mas não o primeiro acidente, causado por vazamentos de oleodutos da refinaria de Cubatão. O desequilíbrio era muito grande. Enquanto o polo industrial de Cubatão era muito importante para a economia do país, ele também era responsável pela degradação rápida do meio ambiente. Só para se ter uma ideia, em 1984, as indústrias daqui lançavam mais de 1.000 toneladas de poluentes no ar todos os dias. Então, os níveis de poluição, não só do ar, mas também do solo e dos recursos hídricos, exigiam mudança e afetavam até a saúde da população. A senhora teve um filho com defeito físico? Tive. Como é que era? Ele nasceu sem os 4 membros. Hoje, mais de 200 crianças foram atendidas na Santa Casa de Cubatão. Não tem solução. Tem solução, é só você parar com a poluição. Na época, Carlos Bocuí era um jovem ambientalista. Ele acompanhou de perto a explosão do caos ecológico no município. O fato do polo ter sido instalado na encosta de uma montanha, isso cria uma barreira natural que impede a circulação do ar. Em épocas onde o ar ele fica com menos movimento, a dispersão de poluentes ela não ocorre. Por isso que Cubatão jamais deveria ser construído naquele local. Condições que levaram a ONU a considerar Cubatão a cidade mais poluída do mundo. Foi quando o poder público se mexeu. A partir do ano de 1976, que veio a primeira legislação ambiental do estado de São Paulo. O conceito anterior era um conceito produtivo, um conceito econômico do desenvolvimento. Ricardo é um dos diretores do CID, associação que reúne 25 empresas de grande porte do polo industrial. E lembra que só nos anos 80 é que Cubatão começou a se recuperar das décadas de poluição desenfreada. Isso aconteceu a partir de 1983 com a determinação do Programa de Recuperação Ambiental da região. Veio com a necessidade de adequação dos equipamentos de controle de poluição já existentes e também com a implantação de novos equipamentos de controle de poluição para poder atender ao que essa legislação preconizava. A legislação federal, ela determina padrões, E esses padrões, eles podem ser mais restritivos por todas as legislações que vierem hierarquicamente para baixo. No caso de Cubatão, a gente segue o regramento da legislação ambiental do estado de São Paulo. Como forma de compensação pela poluição, uma das petroquímicas do polo construiu o CEPEMA, um centro de pesquisas ambientais que hoje é mantido pela USP. Os pesquisadores medem e analisam a carga de poluentes na região e também buscam maneiras de reduzir os gases do efeito estufa. Elas estão, no momento, isolando microalgas que a gente coletou aqui na manguezal da Baixada Santista. Essas microalgas, elas têm grande potencial de aplicação biotecnológica e, no momento, a gente está testando para a produção de biocombustíveis. Sabidamente, as microalgas capturam CO2, que é um importante gás do efeito estufa. Então, você tem 2 ganhos ambientais, a mitigação do CO2 aliada à produção de biocombustíveis, principalmente etanol de terceira geração. Cláudio, diretor do CEPEMA, reconhece que houve avanços na região. Quando você tem tanque de petróleo, ele vai, uma parte forma uma borra
no fundo do tanque, desses tanques de petróleo, né? O pessoal simplesmente fazia um buraco e jogava aquela borra. E aí isso ia para todo o solo. Hoje não pode fazer, é proibido fazer isso. Mas no estado onde muitas indústrias fecharam as portas, ficou para trás o chamado passivo ambiental, prejuízos a longo prazo para o solo, água e ar. É o caso, por exemplo, do terreno da antiga indústria química Matarazzo, em São Caetano, na Grande São Paulo, que está em recuperação. Em todo o estado, mais de 4.500 áreas de todos os tipos são monitoradas por suspeita de contaminação ou por estarem em processo de descontaminação. No caso de Cubatão, especificamente, né, a parte de gerar poluição diminuiu drasticamente, mas você tem um passivo, né, que fica mais difícil, né, de você resolver isso. O solo é muito mais complicado. Então, o governo do estado teria que mapear as áreas que são as áreas mais nevrálgicas de poluição, promover programas de descontaminação no sentido de salvaguardar a saúde pública e o ambiente. A poucos quilômetros do polo de Cubatão, outro desafio para a Baixada é bem visível. Daqui a pouco a gente fala do déficit habitacional, que empurra moradores para zonas de preservação ou áreas de risco.